Para você vender no Google, quanto mais palavra-chave na sua campanha tiver, melhor, certo? Errado. Não faça isso. Quanto mais palavra-chave você colocar, pior. Você precisa entender o porquê que isso vai acabar com as suas chances de vender. Chega de papo, vamos direto pro vídeo. Para a gente começar, você precisa entender o conceito mais importante de todos. Verba barra orçamento de campanha. Então imagine que você criou uma campanha X e você definiu um orçamento de R$100. Se você tiver uma campanha com orçamento de R$100 e você tiver apenas um grupo, uma palavra-chave e, por exemplo, um anúncio, imagine que você tem apenas um anúncio aqui, a gente está falando de uma verba que vai ser distribuída em um grupo, uma palavra-chave e um anúncio. Só que a partir do momento que você coloca duas palavras-chave, esses mesmos R$100 vai ser dividido em um grupo, só que agora em duas palavras-chave. Se você tiver 3, 4, 5 e assim por diante. Mesma coisa, se você tiver mais de um anúncio, a verba vai ser distribuída entre 1, 2, 3, quantos anúncios você tiver. Agora, o que acontece quando você cria um segundo grupo, um terceiro grupo? Essa verba vai ser distribuída entre os 3 grupos. Se cada grupo tiver duas palavras-chave, ele vai distribuir essa verba entre os 3 grupos e entre as 6 ou 10 ou 20 palavras-chave. Logo, quanto mais palavras-chave e anúncios você tiver, mais divisões você tem. É essa verba sendo dividida com todos eles. Ou seja, não é que você tem 10 palavras e tem R$100 para cada uma. Você tem R$100 para ser distribuído para todas elas. Logo, quanto mais divisões, mais fraco você vai ficar em todas elas. Mas, pô, Adriano, será que dá para explicar por que isso é ruim? Por uma razão muito simples. Depois que você entende que a divisão ela é feita entre campanha, grupo, anúncio, palavra-chave, você precisa entender o principal. Quem faz essa divisão é o Google, não é você. Ou seja, a gente só define a verba a nível campanha. O próprio Google vai distribuir essa verba entre 2, 3, 4, 5 grupos, entre 2, 3, 4 palavras-chave, entre 2, 3, 4 palavras-chave de cada grupo, entre 2, 3 anúncios ou 2, 3 anúncios de cada grupo. Você tem zero controle. Mas, Adriano, isso não deveria ser uma coisa ruim, porque o Google vai fazer essa divisão de acordo com a performance, certo? Não necessariamente. Lembre-se, depende de qual é a meta da sua campanha e principalmente de qual é a estratégia de lance. Vou dar um exemplo muito fácil de entender. Se você está usando uma estratégia de lance chamada maximizar cliques e o objetivo da tua campanha é um objetivo de gerar visitas, o que ele vai fazer? Ele vai entregar mais palavra-chave, ele vai entregar mais anúncio, por exemplo, que te traga um clique mais barato. Mas não necessariamente é o que vai converter mais. Então, por que é importante você entender tudo isso? Porque se eu quero jogar um jogo de ter muita palavra-chave, muito anúncio, muito grupo de anúncio, eu preciso entender o mais importante. Eu tenho que ter verba para isso. É mais ou menos assim, ó. Se você quer jogar, vamos fazer uma analogia bem simplona, tá? Imagina que o seu time está em 3 campeonatos. Desde que o seu time não seja o Corinthians. Porque se tiver, não vai ganhar nenhum. Ai, Jesus. Voltando. Eu vou pegar um exemplo bem simples para você entender. Imagina que você tem um time e você quer que ele participe de 3 campeonatos e os 3 são muito fortes. Cara, com um time só há uma chance de você ser muito forte em um campeonato, mas nos 3 não. Então quando você pensa em ter uma palavra-chave, se a tua verba está direcionada para ela, você vai estar forte para essa palavra-chave. Mas se você coloca 2, 3, 4, 5, 6, a única coisa que você vai conseguir é ser fraco em todas elas. Por quê? Porque você está concorrendo com muita gente que está sendo forte individualmente. Então imagine que você tem, só um exemplo, tá? Imagine que você tem R$100 por dia e você distribui em 10 palavras. É mais ou menos como se fosse proporcionalmente R$10 para cada uma. Só que você está concorrendo com esses R$10 com quem tem 100, 200, R$300 para uma única palavra-chave. E de novo, você não tem controle se ele vai colocar 10 para uma, 10 para outra, 10 para outra. Pode ser que ele jogue R$90 em uma e deixe R$10 para o resto. Então você fica muito fraco no leilão. Você aparece menos e aí demora mais para receber clique, que demora mais para ter classificação de anúncio, que demora mais para performar. Então aqui vai meu conselho final para você. Primeiro, foque em uma ou duas palavras-chave no máximo se você tem verba para até 20 cliques. Isso vai tornar você mais forte naquela palavra-chave. Só use mais palavras se elas tiverem pouquíssimo volume, porque você precisa compensar no volume. Caso contrário, não use. Mas, um disclaimer mais importante de todos. Ainda que você use mais palavras, não misture produtos ou serviços. Ou seja, se você vende um produto X ou um serviço Y e tem pouco volume, busca palavras do mesmo produto ou do mesmo serviço.
ok? Espero que você tenha curtido. Se você quiser continuar tendo me ajuda para vender na internet, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Até lá!